Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Este é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais importante, mais relevante para quem trabalha com gestão de pessoas. Então, você que é RH, você que é gestor de pessoas, líder corporativo, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo também a este episódio. Você já sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho de manhã, e o tema de hoje, do episódio de hoje, a gente vai falar sobre alguns dos principais erros de comunicação, digamos assim, que os profissionais de RH acabam cometendo de uma forma ou de outra e como é que a gente pode contorná-los. E quem vai guiar a gente por essa jornada é justamente uma especialista, uma estrategista em comunicação. Conversa com a gente hoje a Fabiana Teixeira, a quem eu agradeço pela participação, viu, Fabi? Prazer é meu estar participando aqui, poder contribuir um pouquinho, falar dessa que é a minha paixão, que é a comunicação, e é essa habilidade que a gente usa da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, não é mesmo? Com certeza, é isso aí. E participa também com a gente a Gabriela Ferigato, que é editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi? Tudo bem, Dan? Obrigada pelo convite. Prazer, Fabi. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Olha, não é exagero dizer que pelo menos metade dos problemas de qualquer gestor corporativo reside em comunicação. A habilidade de comunicação é absolutamente valorizada hoje em dia e, claro, necessária também para a gente que trabalha no mundo corporativo, para a gente que tem que demonstrar habilidades relacionais o tempo todo. Quem gere pessoas, a área de recursos humanos especialmente, precisa ter habilidades de comunicação o tempo todo e, claro, a gente sempre percebe que boa parte dos nossos problemas no dia a dia, a gente que é gestor de empresas ou quem gere pessoas também, boa parte desses problemas está relacionado à comunicação. E aí eu queria começar perguntando para a Fabi, como é que você vê esse cenário no mundo corporativo, especialmente para quem trabalha com gestão de pessoas na área de recursos humanos, Fabi? Como é que você vê a importância da comunicação para esses profissionais e, de fato, se eu estou certo, quer dizer, a maioria dos problemas tem origem, de alguma forma ou de outra, tem origem na comunicação. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pode deixar, Daniel. É o seguinte, eu acho que todo mundo enxerga a importância da comunicação no nosso dia a dia. Só que as pessoas partem do princípio que elas falam, elas se comunicam, e não é bem assim. A gente pode falar, mas nem sempre a nossa comunicação ela é assertiva, ela é eficaz. E aí que acontecem esses ruídos que a gente chama de comunicação nas empresas. Muitas vezes o departamento de logística não conversa com o departamento de vendas, e aí tem um hiato aí na comunicação. E o porquê que isso acontece? As pessoas vão na rotina do dia a dia, e hoje em dia a gente tem essa questão da tecnologia, às vezes é uma mensagem que sai truncada, às vezes é uma fala que não sai da forma tão assertiva que deveria ter saído. Só que as pessoas vão se especializando em diversas áreas, a tecnologia está tomando conta aí de uma forma cada vez maior, só que a gente tem que se especializar naquilo que também faz toda a diferença, que é a comunicação. E são poucos ainda os profissionais que investem em comunicação como treinamento, porque essa é uma habilidade que também precisa ser treinada e também precisa ser aperfeiçoada. Não é porque a gente fala que a gente se comunica. Então, muitas vezes, reuniões que são extensas poderiam ser um e-mail bem elaborado, poderia ser uma conversa com uma única pessoa e não com todos os envolvidos. Então, é esse olhar mais atento do quanto a comunicação precisa ser tratada com mais carinho que eu gosto de chamar a atenção. Perfeito. Gabi? Fabi, bem sobre isso, eu fiquei até impressionada com uma pesquisa que eu vi da Concare Company, que fala que os profissionais de RH, incluindo os líderes, não se sentem seguros quando o assunto é falar em público. Dos profissionais que foram ouvidos, 55% se consideram oradores regulares, 30% se acham ruins e apenas 14% acreditam que são excelentes oradores. Pensando nisso, né, de comunicação, qual que é o caminho para superar esse receio, esse medo? Passa por treino? Porque acho que até vendo no seu perfil, você fala que falar bem não é dom, né?
É treino? É Uhum. por aí mesmo? É treino, Gabi, é muito treino e assim, e por que que e acredite tem essa pesquisa que tem uma pesquisa americana que diz que falar em público supera até o medo da morte. Na verdade, as pessoas têm medo é da exposição. E você vai, subindo de cargo, o que que acontece? Você também fica preocupado com seus pares, com os seus liderados, então a sua performance tem que ir melhorando. E quanto menor o seu cargo, você também tem medo de exposição, de falar alguma besteira, não ser bem entendido. Mas a gente voltando até a primeira pergunta, como as pessoas não treinam essa questão da oratória, e a questão da oratória não é algo que é estimulado nem nas escolas, nem na faculdade. A gente precisa muito da comunicação, mas a gente não tem um curso de comunicação na escola, a gente não tem um curso de oratória na faculdade. Então, se eu não sou estimulado, de uma hora para outra eu vou aparecer e vou falar bem? Isso não acontece, porque como tudo na vida, andar de bicicleta, você não começou lá com a rodinha, daí tiraram as rodinhas e você foi ganhando confiança? Falar em público é a mesma coisa. Eu preciso ter autoconfiança. A base para você se sentir seguro e ter uma performance realmente melhor ao falar em público é autoconfiança, porque a maioria das pessoas domina o conteúdo, mas na hora de se expor e que vem aquelas travas do julgamento, algum momento na vida, a professora já falou: olha, se você não se comportar, você vai vir falar aqui na frente. Alguém já passou por isso. E aí, assim, falar em público é castigo, não é uma coisa agradável. Então a gente tem que mudar esse mindset. Fabi, eu acho que é isso, né? Você resumiu super bem quando você disse assim: a gente aprende a falar, mas a gente não aprende a se comunicar, né? Não tem um curso de comunicação que a gente tem ao longo da vida e tudo mais, a não ser, obviamente, quem optou por esse caminho, é o caso da Gabi e meu também. Nós somos comunicólogos de um jeito ou de outro, sendo jornalistas também, mas a verdade é que a gente aprende a falar, mas não aprende a se comunicar necessariamente. E aí eu queria trazendo mais ainda para o mundo corporativo e para as situações cotidianas que um profissional de RH e os candidatos a um emprego também enfrentam. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação específica costuma ser muito importante e às vezes muito traumática também para quem está prestes a estar numa entrevista de emprego, por exemplo. Queria que você falasse um pouco sobre quais são os principais erros a serem evitados nesta situação específica, tanto do ponto de vista do candidato quanto do RH ou do recrutador. Essa é uma situação muito especial para quem quer entrar no mercado de trabalho, óbvio, ou está buscando uma transição de carreira, uma mudança no trabalho e tudo. E quais são os principais erros que precisam ser evitados, tanto do ponto de vista do candidato quanto do recrutador? Eu acho que o principal erro é o erro básico da comunicação. A pessoa vai no improviso. E improvisar é muito Tá, arriscado. Então a gente sim. não faz isso numa reunião, eu acho que a gente tem que ir com tópicos do que a gente quer abordar, e numa entrevista de emprego também. O que que eu vou falar? As perguntas básicas de uma entrevista de emprego, elas são clássicas, as pessoas conhecem. Então, assim, eu posso falar da minha performance, então eu posso determinar um roteirinho. Quais são as minhas qualidades? Quais são as performances que eu já tive que tem a ver com essa vaga que eu estou disputando, que eu posso demonstrar resultado, que eu vou ser aquela solução, porque o recrutador está daquele lado também buscando uma solução. Aquele candidato que ele está entrevistando é a solução também que ele procura, porque ele tem ali um gap na empresa. Então, Com é certeza. observar que você não pode ir para lá de improviso. Aí você junta essa questão do julgamento, da avaliação, que já te dá várias travas. Você vai no improviso, aí você põe tudo a perder. Eu costumo dizer que, assim, para a entrevista de emprego, a pessoa tem que ter um preparo ainda maior do que ela tem para as reuniões. Ela tem que ir para aquela entrevista como se fosse uma reunião de negócios mesmo. Ela vai fazer um negócio ali. Se ela for aceita, se ela conseguir se vender, e eu falo assim, se vender realmente, destacar suas qualidades, conseguir pontuar de que forma ela se encaixa naquela vaga, se ela vai dar match com aquela empresa. Então tem que ter uma pesquisa com relação à empresa. Muitos profissionais não pesquisam com relação à empresa e vão para lá com a cara e com a coragem. Será que aquela empresa ela tem a ver com você?
Você tem o mesmo propósito, tem os mesmos princípios? Então, eu acho que é o preparo, a falta de pesquisa com relação à empresa, até com relação à vaga. E hoje em dia, com a internet, você tem todas essas informações que podem te acrescentar. Até tem sites que pontuam a empresa, falam como é que funciona. Você pode fazer uma busca no LinkedIn, tem outros profissionais da empresa falando sobre ela. Então, você tem muitos recursos para chegar na entrevista de emprego muito melhor preparado. Tem a sua linguagem corporal, lógico que eu vou chegar nervoso, mas assim, eu tenho que me preocupar com a minha linguagem corporal, com a minha postura. Isso tudo tem a ver com esse preparo que você vai ter. Então, eu acho que eu falo que o preparo começa a partir do momento que você vai buscar por aquele emprego. Lembra que o seu currículo já está lá na mão do recrutador. O que está no currículo ele já Sim. sabe. Você tem que falar algo a mais. Algo que ele fale assim, nossa, esse é o candidato que eu preciso. Então, eu acho que enquanto as pessoas não tiverem esse comprometimento de preparo, muitas vezes a entrevista, você vai sair frustrado, porque você não conseguiu brilhar Claro. o olho do recrutador. E aí vocês podem falar até muito melhor do que eu. Como que o recrutador... Tem pesquisas hoje que apontam que o candidato chega sem energia. O cara pergunta, ele está lá largadão da cadeira, sem energia nenhuma. Eu falo assim, agarra com unhas e dentes aquela possibilidade, aquela oportunidade. Os números de desemprego são os mais assustadores. Então, eu estou tendo a chance, eu vou me colocar ali da melhor maneira. E, Fabi, você falou de preparo, tem algumas perguntas que são meio clássicas, né? Sim, por que você quer trabalhar nessa empresa? Quais são os seus defeitos? Pensando nessas perguntas, a pessoa pode até se preparar, mesmo que pode ser que não seja feita, né? Mas dependendo da resposta, pode ser uma pegadinha, a pessoa responde aquele clássico, né? Sou muito perfeccionista, né? Nos seus defeitos. Tem algumas dicas aí para as respostas não irem contra, né? Contar contra o profissional nessa disputa aí? Eu acho que, assim, essa eu sou perfeccionista, eu acho que é péssima de todas, porque ela já virou um clássico, né? Então, você Virou falar, um eu sou clássico. perfeccionista, é uma forma de, esse é um defeito. Então, eu sempre falo, evite falar que você é perfeccionista. A gente tem outros defeitos que a gente pode pontuar. A gente pode pontuar, por exemplo, assim, eu tenho dificuldade em falar em público, mas eu já estou trabalhando para melhorar a minha performance. Eu já consegui identificar esse problema. Eu sempre falo, fale um defeito real que você tenha. Acho que a verdade a gente tem que levar para a vida. E na entrevista de emprego não pode ser diferente. Então, eu posso falar que eu também sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade em organização, mas eu já baixei alguns aplicativos e estou fazendo alguns treinamentos para me ajudar com relação a isso. Busca! Não é possível que as pessoas sejam tão perfeitas. Todos nós temos qualidades e defeitos. E saber pontuar as nossas qualidades de uma forma que encaixe com aquela vaga e também mostrar os nossos defeitos de uma forma que você consiga demonstrar também que você está aperfeiçoando, eu acho que é o que o recrutador espera. Ele espera uma pessoa de verdade. Eu faço muito palestra em faculdade falando sobre essa questão de entrevista de emprego e eu costumo brincar até com eles, assim, na hora que eu chamo lá na frente para fazer um bate-papo, simular uma entrevista de emprego, eu brinco. Lembra que o recrutador é gente também, né? São pessoas falando com pessoas, não tem esse medo todo. E você até falou falando do recrutamento e seleção e da linguagem corporal, a gente viveu uma realidade de entrevistas online, né? Desde a pandemia, e acredito que também vem para ficar, né? Como que muda essa dinâmica? Como que tem outro tipo de preparo, um outro tipo de atenção para as entrevistas online, no contato com o entrevistador? Tem alguma mudança aí, alguma dica que pode funcionar para esse tipo de ambiente, de entrevista nesse ambiente? Eu acho que as entrevistas online vieram para ficar, facilitam. Eu acho que em todo o processo, uma primeira entrevista ela acaba acontecendo online, depois a empresa chama. Se você foi bem nessa entrevista online, você pode ser chamado por um outro bate-papo, muitas vezes com o gestor, que vai ser o responsável por aquela vaga. O cuidado que a gente tem que ter é o mesmo de preparo sempre. O online até te facilita, que você pode colocar uns post-its aqui no computador, bater o olho e você ter um guia. Eu brinco assim, o online veio para te dar uma cola, para te dar um help. Tem uma segurança ali, né? Isso, mas ele precisa de preparo. Então, ele precisa do preparo de você testar a plataforma. A gente brincou aqui, eu falo, tudo é humano, né?
eu achei que eu ia clicar no link e entrar aqui no podcast de vocês. Não foi isso, eu precisei de uma ajuda. Então, testa antes, vê se aquela plataforma que vai ser entrevista de emprego, se está tudo certinho no seu computador, para você não colocar a perder. Escolhe um lugar tranquilo, que você não tenha interferências, para que a entrevista ocorra. Você já vai estar nervoso, então um lugar mais tranquilo, com uma boa iluminação, tudo isso faz a diferença no online. Olha para a câmera, eu estou aqui conversando com vocês, eu tenho que olhar para a câmera, porque é aí que eu vou fazer o olho no olho. A gente sempre fala, faz o olho no olho com o recrutador. Na entrevista online é com a câmera, para tentar gerar essa conexão. Com relação aos gestos e à postura, a gente tem que ter gestos um pouco mais contidos, porque na câmera, aqui ganha tudo uma proporção muito maior. Então, eu tenho que ter o cuidado de ter gestos mais contidos. O meu áudio, às vezes, eu tenho que dar um tonzinho a mais na minha entonação de voz, porque não é o mesmo de quando você está tete a tete com a pessoa. Então, são pequenos cuidados que fazem a diferença na hora da entrevista de emprego. Fabi, eu quero pegar na esteira da sua última resposta, quando você falou de que a gente não deve nunca apostar no improviso, né? Quer dizer, na hora de se comunicar, na hora de uma reunião, na hora de uma entrevista de emprego, por exemplo, apostar no improviso, a chance de dar ruim é muito grande, na verdade, né? E, aliás, a gente sempre diz, o próprio podcast é prova disso, né? A gente tem um roteiro aqui, por mais natural que a gente tente fazer a coisa acontecer, é bom que todo mundo saiba, a gente segue roteiro, tem perguntas compartilhadas antes, quer dizer, há todo um preparo antes para que a coisa tente ser o mais natural possível, porque as pessoas olham a naturalidade das comunicações em geral e acham que, não, é um dom, né? Justamente o que a Gabi tinha falado na outra pergunta, é um dom, a pessoa soa natural, ela parece que sabe tudo de cabeça e tal, e não é assim, né? Então é importante que as pessoas saibam que não é assim. E aí, também levando para o mundo corporativo e para o dia a dia do profissional de RH, eu queria que você falasse desse uma outra dica em relação à construção de algumas narrativas, à construção de alguns argumentos importantes para que o RH leve nas suas reuniões internas e tudo mais. Eu digo isso porque a gente sempre bate nessa tecla de que o RH, na hora de uma reunião de trabalho e tudo mais, precisa ir preparado com números, com os argumentos certos para convencer as outras áreas, para que as outras áreas entendam quais são os dramas, quais são as dificuldades, os desafios da área de RH e tudo mais. Então, passada a fase do improviso, quer dizer, não vamos mais improvisar. Agora, qual é a melhor forma de construir bons argumentos, né? Como chegar nessa construção de bons argumentos, de uma narrativa que faça sentido, de um storytelling que faça sentido? Eu queria que você falasse um pouco, passado o improviso, e agora, o que a gente faz? O que o profissional de RH deve fazer? Eu acredito muito em duas questões, duas linhas aí de narrativas que eu acho que são muito assertivas e fazem total diferença no poder de comunicação, que é o contar histórias, o exemplificar. Eu acho que quando você exemplifica, você conta uma história, fixa muito mais para as pessoas conseguem visualizar. Eu falo, comunicação, você tem que fazer com que o outro te entenda, não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. Se ele me entendeu, perfeito. Eu tive uma comunicação assertiva e eficaz. Se ele não me entendeu, o problema sou eu, não é o outro. Então, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que ter cuidado com o outro. O segundo ponto, por que a história é tão bom? Porque quando você está contando história, é aquela coisa meio que desenhada. Por que criança fica encantado por contar histórias? Porque ela tem um repertório muito menor, mas ela consegue visualizar. Então, a gente tem que levar essa questão do storytelling, que hoje em dia é tão falado, mas você pode falar exemplificando, olha, no departamento de logística, a gente conseguiu um resultado assim, assim, assado, por conta que a gente fez, aplicou um programa assim, então o líder era responsável por essas áreas, encabeçado, ele tinha ajuda de outros 2 assistentes para fazer esse tal trabalho, e com isso a gente conseguiu uma performance do departamento 20% superior do que há 3 meses atrás. Ok, exemplifiquei, mostrei para as pessoas que é possível. Aqui, o que a gente espera fazer? A gente espera contar
com o líder fazendo desta tal maneira e que as reuniões não precisem ser mais tão longas, que a gente faça uma reunião semanal e vocês façam em equipes menores outras reuniões, mostrar que é possível. Então, eu dei um exemplo de que foi possível e a gente teve um resultado melhor. Outra questão é dados. Contra fatos não há argumentos. Então, se eu tenho dado de um crescimento na área, ou se eu tenho dado até de um prejuízo que a área teve, fica muito mais palpável. Então, eu fui lá com dados, demonstrei onde que está acontecendo o erro, ou onde que a gente realmente acertou e a gente pode replicar aquele exemplo em outras áreas. Por isso que não dá para ser no improviso. Por isso que eu tenho que ir com isso preparado, até para que a reunião não se estenda. Eu vou lá e eu sou objetiva. E quanto mais objetivo, mais produtividade eu tenho. Porque a gente tem que pensar no principal ativo das pessoas nos dias de hoje, que é o tempo. Eu acho que se você quer ter uma empresa produtiva, pense no tempo das pessoas. Quanto de tempo está sendo desperdiçado por comunicação ineficaz? E Fabi, Perfeito, até pensando... Fabi. Opa. Desculpa, Gabi, pode falar. Imagina. Eu ia só tentar pegar umas dicas, porque sobre tudo isso que a gente falou hoje, de que é treino, e que aquilo que você comentou no começo, de que a gente não é tão ensinado, a questão da prática, de ter esse treino mesmo. Pensando nas empresas, como as empresas podem ajudar os seus colaboradores? Seria criar espécie de treinamento? Como eles podem colocar na prática esse treino para os colaboradores? E ajudar os profissionais, né, que você pode treinar por conta própria, né, pensar em alguma forma de desenvolver a comunicação, a oratória, mas as empresas podem colocar isso como uma estratégia também? Eu acho que tem que ser uma estratégia de todas as empresas e de todos os profissionais. Tem empresas que já têm essa visão e têm um investimento em treinamentos de comunicação. Tem profissionais que percebem que esse entrave na comunicação está fazendo com que ele não cresça profissionalmente e acabam investindo no treinamento de comunicação, mas é fundamental que as pessoas entendam que essa é uma habilidade que ela precisa ser treinada, e essa é uma habilidade que ela é fundamental nos dias de hoje. Tem pesquisa do LinkedIn que aponta que comunicação é a principal habilidade buscada no mercado de trabalho, porque grandes líderes são grandes comunicadores, e eles investem nisso também. Então, eu acho que para treinar, a gente precisa, hoje em dia tem diversos cursos e profissionais que fazem esses treinamentos de comunicação. A gente pode também se auto-perceber como a minha comunicação é falha. Então, assim, se você precisa passar mensagem 1, 2 vezes para as pessoas, quer dizer que a sua comunicação não anda tão bem. Se escuta, você manda áudios muito extensos, você escuta os seus áudios, eles estão claros, começa a perceber qual é a sua comunicação. Ela é eficaz, ela deixa a desejar, você tem medo de se expor. Então pode ser assim, se você respondeu sim aí, pelo menos para 2 dessas questões, pode ser que você precise investir no seu poder de comunicação, você vai ter um desempenho muito melhor. Então essa percepção de que essa habilidade ela é treinável e ela pode te ajudar muito. Eu falo, comunicação é a grande aliada da nossa vida, não só profissional, é da nossa vida pessoal. Muitos ruídos, às vezes, no dia a dia dos nossos relacionamentos, é por uma comunicação falha. Verdade. Fabi, quero agradecer imensamente pela sua participação. Obrigado por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento e das suas dicas com a gente. Desejo muito sucesso para você. O prazer foi todo meu, muito obrigada aí pelo convite. Contem comigo 1000%. Eu acho que quanto mais a gente falar de comunicação e como ela precisa ser treinada, mais profissionais vão tomar realmente essa consciência de que ela pode fazer a diferença no dia a dia. Perfeito. Gabi, obrigado também pela sua participação. Gabi está um pouquinho rouca hoje, os ouvintes devem ter percebido, mas ela fez esse esforço para participar com a gente. Obrigado, viu, Gabi? Obrigada, Dan. Obrigada pelo convite. Obrigada, Fabi. Foi um prazer. O prazer foi meu, Gabi. Melhoras. Muita água. Obrigada.
E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Eu e a Gabi conversamos com a Fabiana Teixeira, que é estrategista em comunicação. Eu quero convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube. Aliás, se você estiver assistindo este podcast no canal no YouTube, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E já se inscreva aí no canal também. E tem o grupo no LinkedIn, o grupo com mais de 40 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá no LinkedIn. Então, siga o RH para você no LinkedIn, a company page, e faça parte do grupo também. Além disso, quero convidar você a seguir o podcast, o RH para você Cast, aí no tocador de sua preferência, seja ele o Spotify, o SoundCloud, o Deezer, o Apple Podcasts ou o Google Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para se inscrever ou seguir o podcast, assim a gente aparece na página inicial do seu tocador de preferência, sempre que tiver episódio novo na área, mas como eu já te disse, toda segunda-feira cedinho tem episódio novo na área, tá bom? Eu torço para que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje, a gente se vê no próximo episódio, até mais!